Bem, turma, boa tarde para vocês, tá? A gente vai iniciar hoje a nossa segunda aula de termoquímica. A gente viu na nossa primeira aula, só para relembrar, né, o conceito do que é termoquímica, tá? Aí a gente viu também uma equação lá da determinação de calor, né? Como é que a gente determina o calor, capacidade calorífica, calor específico. Vimos que existe uma diferença entre calor e temperatura, que são conceitos diferentes, né? Onde a temperatura está relacionado ao estado vibracional da molécula, enquanto que o calor é uma transferência de energia térmica. E para acontecer o calor, a gente precisa da diferença de temperatura, não é isso? Então, nessa aula, a gente vai resolver dois exercícios referente à aula passada e a gente vai iniciar com outros conceitos, que é justamente para a gente entender o que é um sistema, o que é uma vizinhança e na troca de calor, quais são os processos que a gente tem, que é o processo endotérmico e o processo exotérmico. E a gente tem que compreender como isso acontece, tá bom? Então, vamos lá para a nossa apresentação que eu já deixei aí para vocês. O pessoal já está perguntando aqui sobre as férias. Olha só, em julho, né? A gente tem esse mês de junho e julho o pessoal fica de férias, tá certo? Então é isso, ó. Vamos lá, a aula 2, tá? E a gente vem aqui para a primeira questão, tá? A gente vai utilizar lá o que a gente viu na aula passada. Ele fala assim, ó, para aquecer 500 gramas de certa substância, então eu vou colocar aqui alguns dados. Primeiro, né, ele dá a massa aí, ó, que é 500 gramas de certa substância, de 20 a 70 graus Celsius. Aí ele bota aí a variação de temperatura, que tem que ser lá de 20, né, a 70 graus Celsius. Então aqui tem uma variação de temperatura. Foram necessárias 4.000 calorias. Então aqui ele te dá, na verdade, o calor, né, ó, calor em calorias. Então foi 4.000 calorias que a pessoa gastou para aquecer uma substância, 500 gramas, e uma variação de temperatura de 20 para 70. Aí ele pergunta a capacidade térmica e o calor específico, né? Ó, a capacidade térmica e o calor específico valem respectivamente. Então ele quer saber, ó, o Czão e ele quer saber o Czinho, tá bom? Então a gente vai calcular esses valores aí com vocês. Eu falei lá para vocês o seguinte, que primeira coisa, né? A capacidade térmica, que é o Czão. A capacidade térmica, ela vai ser o calor vai ser igual o Czão multiplicado pelo ΔT, que é a variação de temperatura. E bem aqui ele te deu a variação de temperatura, né? Se a gente for pegar 70 menos 20, vai dar que valor, galera? Qual é a variação de temperatura aí? 70 menos 20? 50, né? Então a gente tem a variação de temperatura aqui, que é 50. E tem o Q, né? Que é o calor que ele deu aí, ó, que é 4.000 calorias. Então a gente pode substituir esses valores aqui. Vai ficar assim, ó. O Q é 4.000. O Czão é o que eu quero, né? Que é o calor específico, a capacidade, aliás, a capacidade térmica. E o ΔT, ele é 50. Então, se a gente reorganizar isso aqui, o Czão vai ficar 4.000. E o 50 passa para o outro lado aqui, ó, dividindo, né? Posso cancelar esses dois zeros. Vai ficar aqui, ó, o valor de C. Se eu pegar 400 e dividir por 5, ou 4.000 dividir por 50, se a gente fizer esse cálculo aí, ó, vai dar 80.000, tá bom? 80.000 calorias por grau Celsius.
Então esse aqui é o valor de Czão, né? Que é a capacidade térmica. Então já determinei aí o valor de Czão. E já tinha, né, o resultado aqui, ó. Oi. Troca de cálcio? Deixa eu tentar entender a tua pergunta. Ah, transformação de unidades, né? É isso? Ah, sim, sim. Mas eu não vou cobrar essas transformações de unidade, mas vamos lá, né? Se tu vê aqui, ó, se a gente for analisar, a gente vai ver o seguinte, ó. O que é o calor? Que esse 4.000 aqui, a unidade que ele se encontra aqui, ó, é calorias, né? Então, eu sei que esse resultado aqui é calorias. E a variação de temperaturas, ó, é graus Celsius. Então, esse 50 aqui, ó, é graus Celsius. Por isso que o resultado, ó, é caloria por grau Celsius, tá? Aí, mas vamos supor que, sei lá, fosse uma outra temperatura, tivesse dado em Kelvin, né? Em vez de ser caloria, fosse quilocaloria, algo do tipo, para fazer transformações. Mas eu não vou cobrar esse tipo de questão, tá? Vai vir nas unidades já determinadas. Geralmente é dado em calorias por grama, né? A capacidade térmica. Isso, tipo, se a gente for pegar aqui, ó, imagina só que em vez de ele ter colocado aqui 500 gramas, ele tivesse colocado 0,5 quilogramas, né? Aí você ia perceber que o calor específico dele, ó, ele tem que ter a unidade de gramas aqui. Então tu teria que transformar esse valor aqui para gramas, não é isso? Ó? Então essas unidades, tipo de massa, a gente tem que já domina, né? Essas transformações aqui. Eu acho que não é nenhuma novidade para gente, mas a parte de calorias, né? Ela pode ser dado em quilocalorias, tipo, muitas vezes ele se refere em quilocalorias. Quando vem esse K aqui na frente, ele quer dizer que a caloria está multiplicada por 1000. Mas aí, se cair alguma questão do tipo, eu vou ver se dentro do TD... Eu já mandei o TD para vocês, só perguntar aqui, eu estou me embaraçando todo aqui com vocês. Eu mandei algum TD para vocês sobre termoquímica? Só para entender. Foi, mandei, né? Então, eu acho que lá no TD, galera, ele não pede essas mudanças de unidade. Mas eu vou resolver isso com vocês. E as unidades que precisarem, a gente faz essas transformações. Mas geralmente é a massa só que vai precisar fazer a transformação. E dificilmente ele cobra isso, tá? Dificilmente. Mas, tipo, se cair a massa, eu acho que vocês conseguem fazer de boa. Acho que não tem muita dificuldade em relação à massa, não. Tudo bem? Tranquilo? Olha só. Então, eu vou prosseguir aqui, galera. A gente já determinou aqui, ó, a capacidade térmica, né? O calor específico, que é o Czinho, ele vai ser o Czão, que é a capacidade térmica, dividido pela massa, beleza? Então, vocês vão pegar aí, ó, o calor específico vai ser o Czão que a gente encontrou, que é 80, né? O valor aqui, ó, 80, dividido pela massa. A massa a gente viu aqui, ó, que é 500, tá bom? Então, se tu pegar esse valor aí e fazer a divisão de 80 por 500, tu vai chegar nesse valor aqui, ó, 0,16 calorias barra gramas por grau Celsius. Então, esse aqui seria o resultado, ó, dessa divisão aí. Então, aqui a gente teria esses dois valores
né? Que é justamente o item aqui, ó, o item correto, o item B. Tá bom? Dúvida em relação a essa questão, gente? A hora de perguntar é agora. Eu não escutei, desculpa. Posso sim. Ó, deixa eu fazer um resumozinho aqui. Só colocar aqui. Quais são as equações que a gente vai precisar, tá bom? Primeira equação, a gente vai precisar dessa aqui, ó. Calor, ele é igual a capacidade térmica multiplicado pela variação de temperatura, tá? Que foi essa primeira equaçãozinha aqui que eu mostrei para vocês. Deixa eu chamar aqui de equação 1, tá bom? A outra coisa, a outra equação que a gente precisa. Esse Czão, que é a capacidade térmica, ele é igual o calor específico, que é o Czinho, dividido aqui, ó, pela massa, beleza? Que foi o que a gente acabou fazendo aqui, ó. Se você for ver essa equaçãozinha aqui que eu estou circulando, ela, perdão, ao contrário. Deixa eu fazer aqui, assim, ó. O correto aqui, ó, é o seguinte: o Czão, que é a capacidade térmica, ele é igual, tá? O Czinho, que é o calor específico, multiplicado pela massa. Aqui, ó, o que eu fiz? Eu só fiz um arranjo, né? Ó. Essa massa passa aqui para o outro lado multiplicando. Por isso que ficou essa equaçãozinha aqui, ó, para determinar aqui para determinar o calor específico, tá bom? Então, essa aqui seria a nossa equação 2. E por último, né? A gente pode pegar, ó, esse Czão aqui. Deixa eu só colocar aqui. Ó. Esse está ruim aqui para ver. Deixa eu colocar outra cor. Esse Czão eu posso substituir ele por Cm, tá bom? Então, também posso expressar o calor, que é o Q, ó, sendo assim, ó. Que eu até falei para vocês que macete, né, ó. Que é essa outra equação, que é a equação 3. Então, a gente vai sempre usar essas três equações. Tô gravando a aula, tá, gente? A aula está sendo gravada. Então, a gente vai usar essas três equações. Nesse caso aqui, dessa questão, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele pede a capacidade térmica e o calor específico. A capacidade térmica é o Czão, tá aqui ele, ó. Então, ele me deu o calor, que era o Q, que era 4.000, ó, aqui o valor de Q, e me deu a variação de temperatura, que era 50. Então, joguei na primeira equaçãozinha aqui e determinei o valor de Czão, que deu 80 calorias por grau Celsius. Beleza? Aí depois ele pediu o calor específico. O calor específico, eu poderia jogar nessa terceira equação também, ó. Que eu tenho o Q, que era o calor, que era 4.000, eu tinha a massa, né? Que ele deu lá, que era 500 gramas, e tinha variação de temperatura. Mas perceba que era mais trabalhoso, era mais interessante jogar na segunda equação, nessa equaçãozinha aqui, ó. Que aí eu já tinha o Czão, que era a capacidade térmica, e eu tinha o M, que era a massa. Então, eu joguei na equação 2 aqui e substituí. Aí ficou 80 dividido por 500, né? Só para cunho didático, eu vou colocar essa divisãozinha aqui, ó. Eu sei que muitas vezes o pessoal acaba tendo dificuldade de fazer essa divisão com fração, ó. 80 por 500. Eu sei que não dá, 80 é menor, boto o zero aqui, ó. Aí fica 800. Vai para 1. 1 vezes 500 é 500, tá? Subtraído aqui dá 300. Aí eu vou e acrescento mais um zero. Aí 3.000 para 500 dá 6, que dá exatamente o valor de 3.000, não sobrando nada, tá? Por isso que deu esse valor de 0,16. Então, a questão que tem um resultado seria essa aqui, ó, o item B. Tá? 80 e 0,16. Que ele pede, respectivamente.
Tranquilo? Então, as equações que vocês vão precisar são essas aqui, tá? Deixa anotadinho aqui, ó, essas equações. A gente vai usar ela aqui na outra questão. As equações que a gente vai precisar, inicialmente, são essas três aí. Beleza? Vou aqui para a segunda questão, tá? Uma questão caiu no Enem, ó, essa questão de Enem. Ele fala assim, ó. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria grama por grau Celsius e sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Aí a quantidade de porção por 10 gramas, né, são 2 castanhas. Aí ele te dá o valor aqui energético, ó, o valor energético da castanha, que é 70 quilocalorias. Te dá alguns dados aqui de carboidratos, proteínas e gorduras totais, que a gente não vai usar. E ele pergunta qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento. Olha só uma questão dessa, né? Questão com várias variáveis aí e você precisa tentar entender o que ele está perguntando, né? Então, a primeira coisa que você tem que vir aqui, ó, é colocar os dados, as informações que ele está te dando. Ele está falando assim, ó. Vou ler com calma novamente com vocês aqui. E, opa, a bateria está acabando. Deixa eu colocar aqui para voltar. Então, assim, ó, em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju, né, crua. Então, isso aí é a massa, tá? Então, a massa da castanha queimada é 2,5 gramas. Beleza? E ela pegou, queimou aí a casca de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água. Então, eu tenho uma massa aqui da castanha, tenho uma massa aqui também, ó, da água. Então, eu vou ter que observar essas duas coisas, que é 350 gramas aqui, ó, para água. E um recipiente apropriado para diminuir a perda de calor. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é no esquema, tá? Ó, imagina só, eu tenho um recipiente aqui, e nesse recipiente eu tenho água, tá? Tem aqui, ó, tenho água. E ele está me informando o seguinte, que a pessoa pegou, deixa eu colocar aqui, botar um foguinho aqui, embaixo aqui da água. A pessoa pegou casca de castanha de caju. Imagina que aqui, ó, embaixo eu tenho a casca de castanha, né? Lá do caju. E lá em cima eu tenho a água, beleza? Eu tenho aqui, ó, água. Então ele pegou a casca de castanha e colocou aqui no fogo para gerar o fogo. E uma parte do calor desse material, ele foi utilizado aqui, ó, para aquecer a água. Então, uma parte do calor, que eu chamar de Q, ele foi utilizado aqui para aquecer a água, beleza? Então, a ideia inicial é essa, que quando você queimou a casca da castanha de caju, uma parte desse calor que foi gerado lá, ele foi utilizado para quê? Para aquecer a água, ok? Aí ele continua, ó. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50%, isso é importante, da energia disponível foi aproveitado. O que ela está dizendo? Ó? Do calor que foi gerado aqui, ó, do calor que foi gerado na queima da castanha de caju, 50% foi aproveitado para quê? Para aquecer a água. Então, somente uma parte da energia térmica foi utilizada para aquecer a água. Ou seja, apenas
50% do calor que foi utilizado para aquecer a água. Aí ele continua. Ó. O calor específico da água, eu vou até colocar aqui, lá em cima, esses dados. Ó. O calor específico da água, que é o Czinho, é 1 caloria grama por grau Celsius. E sua temperatura inicial, a temperatura inicial lá da água, era de 20 graus Celsius. Aí aqui ele me dá algumas informações sobre a castanha, né, as castanhas. E ele fala assim, qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento. Então ele quer saber, ó, a temperatura final da água. Então, a gente vai recorrer ao seguinte, ó. A gente vai pegar aquela equaçãozinha que fala assim, ó. O calor, ele é igual a massa, né, a massa da água que tinha lá, multiplicado pelo calor específico da água que a gente tem, multiplicado pelo ΔT, tá? Ó, o ΔT. E o ΔT nada mais é do que a temperatura final menos a temperatura inicial. Beleza? Isso que é o ΔT, né? Se a gente for analisar aqui, ó, o que eu fiz aqui, eu só fiz substituir, ó, o ΔT, que é a variação de temperatura, é a temperatura final pela inicial. Então, olha só que interessante quando a gente analisa essa equação. A temperatura inicial a gente tem, galera? Analisa aí, ó. A temperatura inicial a gente tem ali em cima? Tem, né? Ó, é 20, beleza. A temperatura final é o que eu quero. Então, eu vou me dedicar a analisar ela. Mas aí, o que acontece? Eu tenho o calor específico da água na equação, ó. Tá aqui, beleza. Eu tenho a massa da água? Tenho, tá aqui. O que me resta é determinar esse Q aqui, ó. O calor que foi gerado aqui pela castanha é que eu tenho que determinar inicialmente. Por quê? Porque se eu determinar esse valor de Q aqui, ó, o calor que foi gerado, eu consigo determinar a temperatura final. Então, o que eu tenho que fazer agora é determinar o valor de Q. Eu preciso determinar a quantidade de calor que foi gerada pela castanha, tá certo? Então, meu objetivo é esse. Aí, professor, como é que eu faço, então, para determinar esse valor de Q? Eu vou colocar aqui, ó. Segundo passo, ó. Assim, ó. Determinar o Q, que é o calor lá gerado pela castanha. Olha só o que ele me diz, ó. Quantidade por porção de 10 gramas de castanha corresponde a quantas calorias, ó? 70. Olha só. Ele me diz aqui na tabela que 10 gramas de castanha vai gerar uma quantidade de energia igual a 70 quilocalorias, tá? Esse valor aqui de quilocalorias é justamente, ó, a capacidade térmica, aliás, o calor, né? O calor que é gerado, a energia térmica que é gerada. Então, 10 gramas de castanha gera 70 quilocalorias. Ela tem 10 gramas de castanha? Qual é a quantidade de castanha que foi utilizada, galera? Qual foi a massa de castanha que foi utilizada aí no texto? Olha, ele diz lá no começo, ó. Ele diz que a quantidade de castanha, ó, é 2,5, não é isso? Ó? Tá aqui, ó. A massa. Então, meu objetivo é saber o quê? Qual é a quantidade de energia gerada em 2,5 gramas de castanha? Porque de 10 eu sei, então eu faço uma regra de 3. Ó. Bota aqui, 2,5 gramas de castanha vai gerar um valor chamado X, um determinado valor, X, tá? Então eu consigo determinar agora, eu consigo correlacionar aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó, 10x, né, ó, que é um meio pelos extremos, aqui, ó, meio pelos extremos, vai ser igual a 2,5 multiplicado por 70. Beleza? Então, eu consigo resolver isso aqui. De que forma? Tem uma maneira bem rápida aqui, ó. Esse zero aqui, ó, eu cancelo com esse outro zero que está do outro lado, tá bom? Aqui fica 1, aqui fica 7.
Ou seja, se eu reorganizar isso aí, x vai ser igual a 2,5 multiplicado aqui, ó, por 7. Então, o valor de x vai ser igual a 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 2, 14, mais 3, dá 17. Aí anda uma casa, ó. Então vai dar 17,5 quilocalorias, tá? Essa aqui foi a quantidade de energia gerada em 2,5 gramas de castanha. Beleza? Esse aqui é o valor de Q. Porém, galera, tem um detalhe muito interessante aí na questão. Que ele fala que essa energia, quanto que é utilizada lá dessa energia? Olha só lá no texto, ele fala assim, ó, 50%. Após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. Ou seja, ele não aproveitou exatamente 17,5 quilocalorias, tá? Ele aproveitou só 50%. E 50%, turma, é o quê? Não é a metade? Concorda comigo que 50% é a metade? Então, eu vou pegar esse valor aqui, ó, que está 17,5, e vou pegar a metade desse valor para substituir aqui no Q, ó. Beleza? Por quê? Porque foi usado só apenas 50% da energia térmica. Uma parte foi perdida aqui, ó, para o meio, tá? Não foi totalmente para a água, foi para o ambiente, acabou perdendo essa outra parte da água. Então, 17,5 dividido por 2 dá quanto, galera? Que é a metade, né? 50% é a metade, então 17,5. Qual é a metade de 17,5? O que vocês acham? 8,75. Beleza. Quilocaloria. Então, esse aqui, ó, foi a quantidade de energia que foi lá para a água. Então, esse aqui é o calor, tá? Então, aqui eu posso substituir agora os valores, ó, bem aqui nesse Q, tá? Eu poderia substituir aqui. Ficou pouco espaço aqui, tá? Vocês me perdoem. Eu vou colocar aqui em cima, viu, gente? Eu vou apagar aqui. Depois, se vocês tiverem dúvida, dá uma acompanhada lá na videoaula. Aí dá para ver aqui esses dados aqui, tá? Só vou pegar esses dados e vou resolver aqui, ó. Eu vou substituir esses valores aqui na equação 1, tá bom? Então, o valor de Q a gente viu, ó, que agora é 8,75, tá? O calor específico da água é 1. Aliás, perdão, aqui não é o calor específico não. É a massa, né? Deixa eu botar na ordem, tá? Botar na ordem aqui. A massa da água, a gente viu aqui que a massa da água é 350 gramas. Vou colocar aqui, ó. 350 gramas. Multiplicado pelo calor específico da água, que é 1. Beleza? O calor específico da água é 1. Que é multiplicado, ó, pela temperatura final, que é exatamente o que ele quer, ó, a temperatura final, menos a temperatura inicial. A temperatura inicial, ele informou, né, ó, é 20. Tá aqui, ó. Tá aqui, a temperatura inicial é 20. Então a gente resolve agora, ó. A equação do primeiro grau, né? Só tem uma incógnita aqui. Então vai ficar assim, ó. 8,75 igual 350 multiplicado por 1, galera, é 350, tá? Então, multiplicado por temperatura final menos 20, beleza? Aí, esse 350, turma, tem que ter cuidado. Ele tem que multiplicar o TF e ele tem que multiplicar também, ó, o 20, beleza? Então, quando a gente for resolver isso aí, vai ficar assim, ó, 8,75 vai ficar 350 TF, que é a temperatura final, menos 350, eu vou colocar até em parênteses aqui, ó, multiplicado por 20. Beleza? Por gentileza, faça essa conta aqui, ó, 350 multiplicado por 20.
Eu vou organizando aqui os dados, tá? Essa incógnita aqui, ó, 350 TF, ele vai ficar desse outro lado. Ele está positivo aqui, não é melhor eu jogar para o outro lado. Vai ficar assim, ó. Na verdade, 350, temperatura final é igual, beleza? Aí vai ficar igual a 8,75. Esse valor mais qual o resultado aqui de 350 vai ficar, deixa eu ver aqui, tá certo aqui, dá 10, vai 1, 6, né, mais um 7, bota aqui o 0, 7.000, pronto. Então, temperatura final vai ficar, ó, esse valor aqui, ó, 7.000 mais 8,75, vai ficar 7.000, vai dar um valor meio esquisito isso aqui, 8,75, é isso mesmo. Dividido por 350, tá bom? Faz essa divisão aí, turma, só para mim dar uma conferida. Esse valor dá quanto aí? (20,0,25) tem, peraí, tem alguma coisa que não tá batendo, porque ele era para dar um valor um pouco maior. Deixa eu ver aqui onde foi o resultado aqui que a gente acabou colocando aqui. 350, 7.000. Tem alguma coisa que não está batendo aí. Era para dar em torno de 25. Tá dando. Se a gente for pegar esses valores aí, vai dar um valor de. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Mas aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Quando a gente coloca esse valor aqui, deixa eu botar aqui direitinho. Deixa eu organizar isso aqui direitinho, tá bom? Acho que fica melhor organizar. Deixa eu apagar aqui. Então a gente substituiu aqui, ó, o calor, que foi a metade, 8,75, ok? Aí aqui 350, aí esse 350 multiplicado por 1 dá 350, ele vai multiplicar os valores que estão dentro do parênteses. Aí o que acontece aqui? Vai ficar 8,75 igual 350 TF, aí esse mais com menos dá menos, tá? 7.000, não é isso, ó? E 350 multiplicado por 20 dá 7.000. Aí eu vou pegar e isolar esse valor aqui, ó. O 7.000 vai passar para o outro lado, ele vai passar, está subtraindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 7.000 mais 8,75. Então, pode ter acontecido, deixa eu ver só aqui, de 70 multiplicado por 2,5. Não, ok. 17,5 dividido por 2, 8,75. Não, eu já tinha feito essa questão anteriormente. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver aqui. Onde foi que eu errei aqui? Não, ele é interessante fazer dessa forma. Beleza. Não, vou fazer de outra forma aqui. Deixa eu ver só aqui.
Entendi. Entendi. Beleza. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu entendi aonde foi que eu vacilei aqui na questão. Voltar aqui para a questão. Espera aí. Olha só, o que eu errei aqui na questão. O que eu vacilei aqui na questão. O raciocínio está todo correto, tá bom? O raciocínio está todo correto. Até aqui também está correto. Aí bem aqui que tem um porém, galera. Que tem um porém. Beleza? Que porém é esse? A questão é o seguinte, ó. Quando você vem... Peraí, deixa eu colocar aqui. Bem aqui, ó. Tá vendo esse quilocalorias? Esse quilocalorias quer dizer 1000. Então, o problema é esse. Deixa eu apagar aqui. Aí deixa eu fazer de uma forma aqui. Deixa eu só apagar aqui. Que aí eu trabalho com o ΔT e fica mais interessante para a gente visualizar isso. Ó. As unidades, né, quando ele fala que o valor é em quilocaloria, a gente vê que a unidade aqui, ó, ele está em calorias. Então a gente tem que transformar esse quilocalorias para calorias. O problema é esse, tá bom? Então, esse detalhe da unidade que eu acabei vacilando aqui com vocês. Mas a gente resolve isso aqui rapidinho, ó. Então, o calor, ó, vai ser a massa da água multiplicado, pelo Czinho, que é o calor específico, variação de temperatura, tá? Lembrando que a gente quer a temperatura final. Esse valor aqui, que deu 8.008,75 quilocalorias, para a gente transformar isso em calorias, só basta multiplicar por 1000, tá bom? Porque qualquer valor, esse K, ele sempre é 1000. Então, a gente multiplica por 1000 esse valor aí. Multiplicando isso por 1000, isso vai dar 8.750 calorias, tá? Esse aqui, ó, é o valor do calor, que é o quê? Então, aqui, ó, substituindo, vai ficar 8.750 igual a massa, tá? A massa que lá é 350. O calor específico é 1 pelo ΔT. Eu vou calcular o ΔT, depois eu calculo a temperatura, tá bom? Acho que fica melhor assim. Então vai ficar aqui 8.750 é igual a 350 ΔT, tá? Então, ΔT, esse 350 passa para o outro lado dividindo. Dá 8.750 dividido por 350. Então, a variação de temperatura aqui, façam a divisão aí. 8.750, deixa eu colocar aqui, ó. 8.750, 25. Pronto. O ΔT aqui, a variação de temperatura, deu exatamente, ó, 25, beleza? Só que aí, o detalhe, a gente calculou o ΔT. Ele não quer a variação de temperatura, ele quer saber, ó, qual foi a temperatura da água em graus Celsius média ao final do experimento. Ou seja, ele quer saber a temperatura final, tá bom? Aí, para isso, a gente sabe o seguinte. Deixa eu só organizar aqui. Deixa eu botar aqui direitinho aqui. O ΔT, ó, deu igual a 25. Isso aqui é a variação de temperatura. E a gente sabe que a variação de temperatura é ΔT, é a temperatura final menos temperatura inicial, que é justamente o que a gente quer, a temperatura final. Então, ΔT substitui, ó, é 25. A temperatura final é o que ele quer. E a temperatura inicial, ele deu aqui, ó, que é 20. Então, fica 20 aqui. Beleza? Então, ΔT, aliás, a temperatura final, eu pego esse menos 20 e passo para o outro lado somando. Então, vai ficar 25 mais 20, que dá exatamente, ó, o valor de 45 graus Celsius. É o item C, ó, que é o item verdadeiro, tá? Eu vacilei, que é justamente o que vocês já tinham apontado, né, professor? Quando vinha a questão das unidades, tá? Veio aqui, ó, quilocalorias. Sendo que o valor de referência aqui, ó, é calorias das unidades, beleza?
E eu não poderia trabalhar com quilocalorias, eu teria que transformar quilocalorias para caloria. Então, quando vem esse quilocaloria, você faz o quê? Você multiplica esse valor por 1000, tá? Então, 1 quilocaloria equivale a 1000 calorias. Então, toda vez que vier esse valor de quilocaloria, tá? Foi o que eu fiz aqui, ó. Você multiplica aqui por 1000. Aí você obtém um resultado, ó, em calorias. Então, foi o que a gente acabou de fazer aqui. Aí, jogou lá na equação. Aí, eu achei mais interessante trabalhar com ΔT, tá? E resolver o ΔT aqui no final, porque dá menos trabalho. Senão, você ia ter que multiplicar por dentro, por fora, vir com a incógnita. Mas daria o mesmo resultado. Aí deu o valor aqui, ó, de 45, que é o resultado aqui do item C. Tranquilo? Essa é uma questão um pouco mais trabalhosa, né? Ela caiu no Enem. Eu não sei qual foi o ano que caiu essa questão. Mas é uma questão de Enem, então é possível de vocês se debaterem com uma questão dessa nas provas. Tranquilo, galera? Dá pra gente continuar agora? Ou dou um tempo para vocês copiarem? Para explicar essa parte vermelha aqui? Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu só tentar entender aqui. Deixa eu colocar aqui a minha lapiseira. Vou separar aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui, determinar o valor de Q sendo a primeira parte, tá? Então, por que eu fiz isso aqui? E essa aqui, ó, sendo a segunda parte. Vou colocar o 2 aqui em cima. O valor de Q, a gente utilizou essa tabela, né? Que a gente estava procurando o valor energético lá que da castanha, né? Saber qual é a quantidade de calor que saiu da castanha para a água. Aí ele falou aqui, ó, se você for ver, que 10 gramas, né, que é equivalente a 2 castanhas mais ou menos, ela vai liberar 70 quilocalorias, que foi o que eu coloquei aqui, ó. 10 gramas de castanha libera exatamente 70 quilocalorias de energia. Só que ele não usou 10 gramas, ele usou 2,5 gramas de castanha de caju. Aí eu coloquei aqui, ó, 2,5 gramas de castanha de caju vai equivaler a quanto de energia? Eu chamei de X, tá? Aí eu fiz aqui, ó, meio pelos extremos. Aí ficou 10x, 2,5 multiplicado por 70. Aí eu cancelei esse 0 do 10 com esse 0 aqui de 70, tá? Professor, se eu multiplicar e depois dividir por 10, não tem problema nenhum, vai dar o mesmo resultado. Aí a gente chegou nesse resultado aqui, ó, 17,5 quilocalorias. Só que a gente levou em consideração que apenas 50% da energia foi disponível, né? 50% da energia foi aproveitada. Então, se for 50% dessa energia, então é a metade dela. E a metade é 8,75 quilocalorias. Então, pronto, a gente determinou o valor de Q. Porém, esse valor está em calorias, quilocalorias. Aí a gente transformou aqui somente para calorias, fazendo o quê? Multiplicando, ó, o valor por 1000, tá? Aí a gente pegou e substituiu aqui na equação QMC ΔT. Aí a gente encontrou que a variação de temperatura era 25. E aí a gente substituiu aqui, ó. Variação de temperatura é temperatura final menos a inicial. Variação que a gente encontrou é 25. Temperatura final que a gente quer, temperatura inicial era 20. Esse menos 20 passa para o outro lado, ó, somando. Então vai ficar 25 mais 20 que dá 45. Então a temperatura final é exatamente 45, que é o item C, tá? Da questão. Então é isso. Nada. Ó, feito isso, turma, a gente vai entrar agora em outra parte da termoquímica, tá? A gente vai tentar desenvolver os processos endotérmicos e exotérmicos, tentar diferenciar esses processos, tá? Então, eu coloquei uma figurazinha aí, ó, uma pessoa com muito calor, né? Pessoa aqui suando bastante, e tem uma outra pessoa com bastante frio.
tá? Esses processos aqui, um é endotérmico e o outro é exotérmico, tá? Quando eu falo de processos endotérmicos, deixa eu colocar aqui, ó. Eu estou falando em processos que absorve calor, tá bom? E processos exotérmicos são processos contrários, né? Os processos exotérmicos são aqueles que liberam calor, beleza? Mas aí, galera, surge uma questão que aí a gente precisa definir isso, e isso tem que ficar bem claro, tá? A definição é bem tranquila. Ó. Endo, né? Ele libera calor, tá? Aliás, endo, que é interno, ele absorve o calor. Exo, que tem externo, né? Exotérmico, ele está liberando calor. E o que tem que ficar claro aqui pra gente é o seguinte. Dentro da termoquímica, a gente vai trabalhar com processos exotérmicos e endotérmicos. Mas a gente tem que definir o que é o sistema e o que é a vizinhança. Olha só. Então, dentro da termoquímica, a gente trabalha com duas coisas: sistema e vizinhança. E a gente precisa deixar isso bem claro, tá? Porque se a gente não deixar isso claro, vai gerar algumas dúvidas, tá? Algumas dúvidas. E aí eu vou tentar deixar isso de uma forma bem clara. Olha lá. Sistema. Definição de sistema dentro da termoquímica. O que você está avaliando. O sistema é aquilo que tu está avaliando. Vizinhança é o que está em torno, né? Tudo aquilo, vou colocar tudo aquilo que não é o sistema, tudo que está em torno do sistema. Vizinhança é, a definição melhor seria aquilo, tudo aquilo que está ao redor, tá? Do sistema. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu coloquei até tipo um conjunto aqui, ó. Eu tenho uma caixa que está em azul que eu vou chamar de sistema e ao lado dela tem uma vizinhança, tá bom? Olha só, o sistema ele pode trocar calor com a vizinhança, beleza? Então, o sistema ele pode estar absorvendo o calor da vizinhança. Então, a vizinhança ela poderia estar cedendo o calor aqui para o sistema. Ó. Imagina aqui, ó. Uma setinha aqui, ó, para dentro do sistema. A vizinhança cedendo calor aqui para o sistema. Se o sistema é o que eu estou estudando, eu vou avaliar o quê? Estou avaliando o sistema. E eu percebo que a vizinhança está cedendo calor para o sistema. Então esse processo é um processo endotérmico ou exotérmico, galera? Olha só. Exatamente. Perfeito. Ó. Se eu for avaliar, é isso que eu estou falando. Se eu for avaliar a vizinhança está perdendo calor para o sistema. Então, a vizinhança está sofrendo um processo que a gente vai chamar um processo exotérmico. E o sistema, como ele está recebendo a energia da vizinhança, para ele, o sistema é o quê? É endotérmico. Entende? Só que na termoquímica, a gente sempre vai usar como referência o sistema. Tá? Sempre a nossa referência vai ser o sistema. Então, nesse caso específico, se a vizinhança está perdendo calor para o sistema e o sistema é minha referência, então o processo aqui é um processo endotérmico, tá bom? Por quê? Porque o sistema está ganhando calor. Então, endotérmico, quando o sistema ganha calor, tá bom? Quando o sistema ganha o calor de quem? Da vizinhança.
Oi. Não, ele pode variar. Vou pegar um exemplo aqui, peraí. Vou pegar a pessoa... Quando a gente fica com febre, tá? Vamos avaliar isso. Quando você está com febre, você sente calor ou frio? Olha que estranho, né? Olha que estranho. Se tu botar um termômetro em você, sua temperatura está acima de 37, está lá em 38, 39. E você, quando a pessoa pega na sua pele, percebe que você está quente. E a sensação que você tem não é de calor. A sensação que você tem é de frio. Por que isso acontece? O que vocês acham? Por que isso acontece? Eu estou me queimando de febre, mas eu estou com tanto frio que eu tenho que botar um cobertor em cima de mim. Eu não aguento. E se você for avaliar, o sistema que eu estou avaliando é você, é o seu corpo. O sistema é o seu corpo. Quem é a vizinhança? É o que está ao seu lado. Tudo que está ao redor de você. Então, o sistema que eu estou avaliando aqui é o seu corpo. Quando você está com febre, o seu corpo, ele está ganhando calor ou ele está perdendo calor? Está perdendo para a vizinhança, entendeu? Por isso que você sente frio. Esse frio é uma sensação de que você está perdendo calor para a sua vizinhança. Sua temperatura está tão grande, tão elevada em relação à vizinhança, ao meio que você encontra, que você perde calor para ela. E esse ato de perder calor, você tem a sensação de frio. Entende? E se eu for avaliar isso, eu estou dizendo que um sistema desse, quando você está com febre, você está perdendo calor, é um sistema exotérmico. Porque você está cedendo calor para a vizinhança, tá? É um pouquinho estranho, mas é exatamente o que acontece, tá? Então, quando você sai do ar-condicionado, tá lá na sala, no ar-condicionado, né? Em torno de 18, 20 graus Celsius. Aí quando você sai da porta, você sente o quê? Calor. Por quê? Porque um ambiente, a temperatura está mais alta, né? Então, teoricamente, seu corpo está a uma temperatura menor. O que acontece? Então, vai incidir, você vai absorver o calor. Então, quando você está sentindo calor, é porque se você usar o seu corpo como sistema, você está absorvendo calor. Então, é um processo que a gente chama de processo endotérmico. O sistema, ele está absorvendo calor, tá? Ele está absorvendo calor. A geladeira nada mais é do que isso. A geladeira, ela utiliza esses procedimentos, né, da termodinâmica para fazer troca de calor. Por isso que a geladeira, na verdade, ela cede calor, né, para o ambiente. Por isso, se você for atrás da geladeira, você vai ver que é bem quente lá, né? Por quê? Porque ela está cedendo calor para o ambiente. Consequentemente, a temperatura interna dela baixa. Tá bom? Ali é um processo, né? O processo de ceder calor para o ambiente é um processo exotérmico, né? Então, isso tem que ficar claro, galera. O processo exotérmico, vou escrever aqui, ó. Quando o sistema perde calor para vizinhança, tá bom? Então, olha o que é curioso aqui. Vou falar para vocês. Quando alguém pergunta se um processo é endotérmico ou exotérmico, a primeira pergunta que você tem que ter em mente é a seguinte: quem é o sistema? Quem é a vizinhança? Porque quando você define isso, você tem como dizer, entende? Você não pode, esse processo é endotérmico. Não, você tem que entender, né? Você tem que entender quem é o sistema e quem é a vizinhança. Isso tem que estar bem claro para vocês. Tá certo, Mariana. Ó, então, veja só. Olha a provocação que eu vou fazer aqui com vocês. Analisa esse processo aí, tá? Uma panela no fogo. Aí eu pergunto para vocês, esse processo é um processo exotérmico ou um processo endotérmico?
Exato. Quem é o referencial? Porque aí eu tenho a panela, que eu posso dizer que é o meu sistema. Imagina só, eu falo assim, galera, a panela é o meu referencial, ele é o meu sistema. A panela, ela tá aquecendo ou está esfriando? Ela está absorvendo calor ou ela está perdendo calor? Ela está absorvendo, né? Ela está ganhando calor. Se ela está ganhando calor, o processo é endo ou exotérmico? Endotérmico. Então, se eu usar aqui a panela como minha referência, o processo ele é endotérmico. Mas se eu estiver utilizando como referência o fogo, né, ó, o fogo aqui é um processo exotérmico. Por quê? Porque ele está cedendo calor para a panela. Então, cuidado, tá? Sempre quando for fazer esse tipo de pergunta, ele tem que te dizer quem é o sistema e quem é a vizinhança. Porque aí tu consegue julgar se o processo é endo ou exotérmico. Beleza? Então, continuando aqui, galera. Tá. Os processos, né, de transformações físicas. Olha só. Imagina só, aqui tu pega o gelo e tu vai aquecer o gelo, tá? Tem um sólido, líquido, gasoso. Então, quando tu sai do sólido para o líquido, a gente viu que é um processo chamado processo de fusão, né? Do líquido para o gasoso é um processo chamado evaporação. Ou ebulição, né? Vou colocar ebulição porque a gente está falando de temperatura. Fusão, deixa eu botar aqui. Ebulição. Do gasoso para o líquido é condensação, não é isso? Ó? Condensação. E do líquido para o sólido é solidificação. Aí do sólido para o gasoso ele é sublimação. E do gasoso para o sólido a gente chama lá de ressublimação. Aí eu vou fazer algumas perguntas. Quando eu saio do sólido para o líquido, turma, e do líquido para o gasoso, o processo ele é endotérmico ou exotérmico? O que é que vocês acham? É exo ou endo? O Joel falou que é exo, né, Joel? Alguém falou que é endo? Maria Clara tá falando que é endo. Pensa aqui comigo, ó. Para ele sair, o gelo sair do sólido, tá? Imagina, vou botar o exemplo gelo, tá? Para ele vir aqui pro líquido, ele tem que ganhar calor ou perder calor? Ganha calor. Então, ó, quando eu saio do líquido para o estado gasoso, vou fazer esse aqui, tá? Estado gasoso, ele também tem que ganhar calor, né? Ele tem que aquecer para chegar aqui no estado gasoso. Então, os processos, galera, de fusão, processo de ebulição e o processo de sublimação, como eles estão ganhando calor, são processos ditos endotérmicos, tá bom? Porque eles precisam ganhar calor. Exatamente, ele vai absorvendo calor, vai derretendo a água para passar para o estado gasoso, ele tem que absorver calor para passar para o estado gasoso para separar mais ainda. Então são processos ditos endotérmicos. E o inverso, condensação, solidificação e ressublimação são processos ditos exotérmicos, tá bom? Por quê, professor? Porque para a água sair do estado líquido e passar para o estado sólido, ela tem que perder calor. Por isso que você coloca ela no congelador. Porque lá ela vai perder calor para o sistema, né, para a vizinhança, perdão, congelador, e ela vai se tornar um gelo, tá bom? Porque ela está perdendo calor. Então são processos ditos exotérmicos. Professor, esse tipo de informação cai muito, gente. Tem questões aí que eu vou mandar para vocês responder, que ele pergunta exatamente isso. Tipo, o processo de formação de nuvens, né? É um processo endotérmico ou um processo exotérmico?
Formar nuvens vem da água, né? Então é um processo que ele vai absorver calor para transformar em nuvem. Então é um processo endotérmico. Então são esses detalhes que vocês precisam estar atentos, tá? Então essa tabela que eu estou dando aí para vocês, ela é importante, beleza? Vocês precisam ter esse conhecimento aí. E por final, galera, que eu quero falar aqui com vocês sobre o sistema, é a classificação do sistema, tá? Vou até colocar aqui, ó. Tem aqui, classificação do sistema. O sistema que você avalia, ele tem 3 tipos de classificação: aberto, fechado e isolado. Então eu tenho 3 tipos de sistema. E como é que eu caracterizo esse sistema? Como é que eu sei se um sistema ele é aberto, se um sistema é fechado ou se um sistema é isolado? Eu vou explicar aqui para vocês. Ó. Um sistema aberto, que é esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro aqui é um sistema aberto. Por que ele é aberto? Porque aqui, galera, ele permite troca de massa e troca de calor. Olha só, eu posso adicionar líquido, posso retirar líquido daqui de dentro. Então eu estou trabalhando com o que? Com massa. Então ele permite, ele é aberto, totalmente aberto. Não tem nenhuma tampa aqui que isole esse material. Eu posso retirar e colocar novamente, não tem problema nenhum. Então é um processo aberto, é um sistema aberto, tá? E ele permite também, troca de calor com o ambiente aqui, ó. Essa parede de vidro dele aqui tanto permite saída de calor como a entrada de calor. Então, o sistema aberto é aquele que permite a entrada e saída de massa, assim como transferência de energia térmica, de calor. Ele pode tanto absorver, né, como liberar calor. Então, eu estou diante de um sistema que a gente chama de sistema aberto. Beleza? Professor, e o sistema fechado? O sistema fechado, que é esse segundo aqui, ó, ele só permite a troca de calor. Só a troca de calor. Por quê? Porque ele é fechado, ele tem uma tampa. Ó. Eu não posso trocar esse líquido aqui de dentro, ele vai ficar lá aprisionado direto, tá? Um exemplo, aquelas bolsas térmicas. Não sei se na casa de vocês tem aquelas bolsas que a gente leva uma pancada e coloca em cima, que é tipo um gel dentro, né? Ele é totalmente fechado ali, né? Ele é totalmente fechado. Mas ele permite a troca de calor, a troca de energia térmica? Permite. Você pega lá ele gelado, coloca na sua pele, tá? Deixa lá um tempo, você vai ver que ele começa a aquecer. Por quê? Porque ele está cedendo calor. Aliás, ele está roubando o calor do seu corpo. Então ele começa a aquecer. Ele é permitido a troca térmica? É permitido a troca térmica. Mas de massa, não, massa, volume, você não troca, você não altera. Então ele é considerado um sistema fechado. Então, sistemas fechados são aqueles que permitem somente a troca térmica, né? Não de massa. Dá para entender aí já a diferença do sistema aberto para um fechado? Acho que fica bem claro, né, isso? E por último, turma, tá? E não menos importante, a gente tem um sistema isolado, que é esse aqui, ó. Fica fácil de entender um sistema isolado. O que vocês acham que é um sistema isolado? Exatamente. Ele não permite a troca nem de calor e nem de massa. Dê um exemplo aí de um sistema fechado que vocês imaginam. Uma garrafa térmica. É o que se aproxima, tá? É o que se aproxima. Por quê? Porque se você for avaliar o sistema ideal, ele não permite troca nem de massa e nem de calor, beleza? Então, a garrafa térmica, se ela fosse totalmente isolada, o café ia ficar sempre quentinho, tá bom? Mas ele se aproxima, porque as paredes, que a gente chama de paredes adiabáticas, né, são paredes que não permitem a troca de calor. O sistema ele é totalmente isolado. Beleza? Tá. Uhum. Mas aqui o correto, né, é ser totalmente fechado aqui, tá bom? Isso aqui é só para mostrar que
o frasco tá lá dentro, entende? Tá bom. Mas o sistema isolado seria aquele que não permite, né? Ó, o sistema isolado ele não permite, coloca aqui, ó, não permite a troca de massa e de calor. O que a gente se aproxima mais aí é um sistema de uma garrafa térmica, né? Ela tem essa ideia, tem esse propósito de conservar lá o material, beleza? Então, feito isso, galera, tem umas questões aqui, ó, que é justamente para vocês tentarem responder. Eu vou deixar aqui como atividade. A gente já ultrapassou aqui o tempo, que é justamente para saber se um processo é endotérmico, exotérmico, foi o que a gente trabalhou aqui, beleza? Aí eu vou mandar lá esse material para vocês e fica como atividade da semana, tá bom? Tranquilo? Esmeril, nossa, ele é utilizado para amolar a faca, né? Ela é uma pedra, né, Caio? Tem. Ah, não, perdão, não, esmeril, velho. Esmeril é um equipamentozinho que fica. Aí você passa também pra. Exatamente, perfeito, é isso mesmo. Esmeril, ele é uma roldana que tem, que você liga o motor, essa roldana fica girando. É um material bastante abrasivo, né? Que aí você pode utilizar para fazer polimentos, né? Ou então pode amolar algumas coisas também. É muito utilizado com a galera torno, né? A galera utiliza aqueles tornos lá, ele é muito utilizado. Isso, na metalúrgica bastante. Perfeito, tranquilo. É isso mesmo. O pessoal que trabalha com a parte de mecânica utiliza muito, né? Meu pai utilizava lá em casa, mas ele fazia uma adaptação. Ele pegava uma furadeira e colocava um disco, aí ligava, aí ele utilizava para amolar a faca. Por isso que eu sempre relaciono ele com um amolador de faca. Né? Exatamente. Porque o outro tem que ser um torneiro mecânico, então é uma coisa já bem mais complexa. Então, meus amores, eu agradeço, tá, a presença aí de vocês. Obrigado pela participação. Tá? Espero ter cooperado, vocês terem absorvido, né, aqui na aula. E a gente se encontra na próxima semana. E a gente vai dar continuidade aí à parte de termoquímica. E galera, eu vou deixar a nossa prova bimestral, para a última semana de junho, né? Que aí a gente já entra, terminou a prova, a gente já entra de férias. Eu não vou mandar não esse material como atividade não. Por quê? Porque eu já mandei um TD imenso lá para vocês, tá? Então aquele TD lá imenso vocês utilizam lá para resolver as questões, que essa questão inclusive está lá nela. Aí na próxima aula eu só volto com essa questão, resolvo lá para tirar algumas dúvidas de vocês e a gente já entra na outra, tá bom? Então não precisa. Eu vou mandar o material com as anotações para vocês, mas não precisa exatamente fazer essas atividades, porque a atividade vai ser aquele TD. Então, turma, não deixem de resolver aquele TD, tá bom? Não deixem lá de resolver aquele TD, porque ele conta com uma das notas para vocês, tá? Abração, vou lá, tchau, tudo de bom aí para vocês. Oi, Lucas? Isso mesmo. Aquele TD de 21 questão, ele é muito grande e tá esse conteúdo nele, tá bom? Essas questões. Então, eu não vou utilizar como atividade, mas sim vou deixar esse material lá, tá? Como material, né? Não como atividade. Então tá, abraço, valeu. Valeu, Caio. Obrigado, cara.